Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo. E hoje nós estamos falando ainda sobre emagrecimento. Lógico, né, gente? Tem muita coisa para falar. Tem tanto assunto, porque cada vez que eu começo a pensar um pouquinho sobre isso, aparecem várias coisas distintas aí, onde surgem dúvidas, onde surgem concepções aí inadequadas. E isso gera aí muitos mitos, né? Na nossa área, a área da saúde no geral, certo? Medicina, nutrição, educação física, fisioterapia e etc. Então, galera, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre um mito que existe, principalmente depois que começou a surgir as modas, né? Vamos fazer tal procedimento, vamos fazer tal exercício, vamos fazer tal modelo de dieta, vamos fazer tal protocolo, porque isso vai aumentar a queima de gordura e, consequentemente, vai levar o indivíduo ao emagrecimento, né? Eu aqui quero tentar mostrar para você que essa concepção está completamente equivocada, tá? E por que isso? Bom, primeiro a gente tem que entender queimar gordura, aqui lógico um termo mais comum, né? Normalmente a gente usa o termo oxidar gorduras, tá? Mas entendam que é a mesma coisa, tá? Queimar gordura é a mesma coisa que emagrecer? Não, né, gente? Então, olha só que interessante. Essa concepção errada de que queimar gordura leva ao emagrecimento, ela é muito incorreta. Por quê? Porque o nosso organismo faz oxidação de gordura 24 horas por dia. E não é por isso que tá todo mundo, entre aspas, magrinho por aí, tá? Então essa é uma concepção errada. Dizer que queimar gordura, oxidar gordura é equivalente ao emagrecimento. Ou queimar mais gordura durante qualquer tipo de atividade ou protocolo levaria a um maior emagrecimento nesse sentido, tá? Então essa é a primeira coisa que a gente tem que saber diferenciar, tá? Vocês precisam entender que emagrecer é diminuir a composição corporal no sentido do reparticionamento da quantidade de gordura corporal. Então a gente tem que reduzir os estoques de gordura corporal. Diferente aqui, ó, na figurinha à esquerda, do processo de oxidação da gordura, né? Onde nós temos que mobilizar a gordura, nós temos que clivar, quebrar a gordura em diacilglicerol, monoacilglicerol. Depois nós temos que passar essa gordura pelo processo de beta-oxidação e por fim nós temos que terminar a oxidação desses compostos, né, que eles vão passar então pelo ciclo de Krebs e pela cadeia de transporte de elétrons para que seja metabolizado em ATP, CO2 e água. Tá, pessoal? Então isso daí é muito diferente, tá? Por mais que o processo de oxidação de gordura, de queima de gordura, lógico, esteja presente no emagrecimento, não significa que este processo seja equivalente ou possa ser usado como sinônimo de emagrecimento, ok? Primeiro trabalhinho que eu quero mostrar para vocês, pessoal, é um trabalho mostrando o seguinte. Um trabalho que em jejum mostra um aumento da oxidação de gordura durante um período de 12 horas até 72 horas. Então aqui nesse gráfico da esquerda a gente consegue ver que depois de 72 horas em jejum, a oxidação de gordura aumenta muito. Nessa tabelinha que eu marquei para vocês em vermelho, mostra que, olha só, a quantidade de ácidos graxos livres e glicerol, como aumenta muito no plasma sanguíneo quando
a gente, quando acaba passando várias horas em jejum, né? Aqui mostra a medição em 13 horas na primeira coluna, e na segunda coluna mostra 72 horas, né, de jejum. Olha só como a quantidade, né, de ácidos graxos livres e glicerol aumenta bastante no plasma, mostrando, óbvio, que está ocorrendo, né, a lipólise, a quebra, né, da gordura, certo? Outra coisa bem interessante que eu queria mostrar para vocês é o seguinte: lipólise, ou seja, quebra de gordura, tá? Clivagem lá da molécula, não necessariamente é oxidação de gordura. Pensa comigo, se eu estou quebrando a molécula de gordura e eu não a transformo em energia, ou seja, ela não é deslocada para a mitocôndria, não sofre processo de beta-oxidação, não vai para o ciclo de Krebs, cadeia de transporte de elétrons, o que acontece com aquela gordura que foi quebrada? Passa por um processo chamado de reesterificação, ou seja, vem novamente as enzimas e montam novamente todas essas moléculas novamente no formato inicial, triglicerídeos. Tá? Então, olha só, pessoal, isso aí é bem importante para a gente entender e não fazer confusão. Lipólise, queima ou oxidação de gordura e emagrecimento. Tá? Olha só esse trabalho bem interessante, né, que eu estou mostrando aqui para vocês. No aumento da oxidação de gordura durante, tá, o mês do Ramadã, né, que é o jejum religioso, né, praticado lá no Oriente Médio. Olha só que interessante, né? Aqui, quando a gente vê o T3, né, que é a coluninha cinza riscada com preto, a gente vê que conforme vai passando os dias, né, e esse T3 é localizado no 28º dia de jejum, né, e a medição mostra que nesse dia a oxidação de gordura está maior, ou seja, por mais tempo que passa, maior a oxidação de gordura ocorre. Agora é interessante que esse trabalho mostra também que não é porque aumentou-se, tá, a oxidação de gordura que houve mais emagrecimento dos participantes do estudo, né? Porque no final os participantes do estudo não tinham perdido quantidade significativa de peso corporal, ou seja, muita oxidação de gordura, nenhum emagrecimento. Então vê como as duas coisas podem acontecer sem uma depender da outra. Esse trabalho aqui é o último que eu quero mostrar para vocês com relação a aumento da oxidação de gordura, mas esse daqui é bem legal porque tem a ver com o modismo, né, do momento, o aeróbio em jejum. Eu já fiz um vídeo sobre aeróbio em jejum, confere lá, tá? E o que eu queria mostrar para vocês é que essa é uma revisão sistemática e meta-análise de 2016, mostrando o seguinte, né? Eu trouxe aqui o gráfico, mas eu queria mostrar para vocês que esse gráfico aqui, a gente consegue ver aqui nas linhas, né, nesse forest plot aqui à direita, que no final a gente consegue ver esse diamantezinho cinza aqui, ó, mostrando que a oxidação de gordura durante o exercício em jejum, ele é favorecido em comparação ao estado alimentado, né? Então, ou seja, eu tenho mais oxidação de gordura durante o exercício feito em jejum do que no exercício feito no estado alimentado. Isso quer dizer que emagrece mais treinando em jejum? Não. Assiste lá no outro vídeo e coloca nos comentários lá o que você acha. Tá? Então, isso aqui é só para mostrar para vocês que ocorre um aumento na oxidação de gordura por vários motivos. Outro motivo bem legal que ocorre é se a gente se a gente faz uma dieta com muito menos carboidrato e com muito mais gordura, o nosso organismo necessariamente ele vai diminuir a oxidação de carboidratos e também aumentar a oxidação das gorduras. Tá? E isso não necessariamente reflete em emagrecimento. Tá? Aqui o que eu queria mostrar para vocês é bem interessante, mostrando o que acontece com relação à intensidade do exercício.
Então, conforme o exercício ele está numa intensidade mais baixa, o primeiro gráfico mostra isso, a oxidação da gordura ela é mais elevada. Conforme a oxidação, a intensidade do exercício aumenta, o segundo gráfico a 65% de intensidade e o terceiro gráfico a 85% de intensidade, mostra o seguinte, que a oxidação de gordura diminui e aumenta a contribuição dos carboidratos, nesse caso o glicogênio. Então esse gráficozinho que a gente tem acima aqui, mostrando a participação do glicogênio sendo bem maior. E o aumento dos triglicerídeos intramusculares, né? Então, ou seja, aumenta a oxidação dos triglicerídeos intramusculares, não aquele, né, que fica, né, na forma subcutânea, ali que é onde a maioria das pessoas quer perder, certo? Esse aqui é outro trabalho bem interessante, mostrando que agora, em vez de eu estar mostrando a intensidade, eu estou mostrando a duração. Então, conforme o exercício progride e as reservas de carboidrato vão diminuindo no nosso organismo, aumenta-se proporcionalmente, né, no gráfico aqui da esquerda, a oxidação de lipídios. Tá? Então, é muito interessante a gente ver essa mudança, né, chamada de shift, na utilização do substrato, né, dependendo da intensidade e da duração do exercício. Tá? Isso daí é bem importante para a gente entender. Estou utilizando o substrato energético para me manter ativo, né, e não chegar rapidamente à fadiga, mas isso não reflete necessariamente o emagrecimento, certo? Ótimo. Esse outro trabalho aqui mostra exatamente a quantidade, tá, de triglicerídeos dentro do músculo, dentro da célula muscular que é recrutada. Então, por mais que o exercício em jejum utilize mais gordura, esses outros trabalhos mostram que essa gordura utilizada também é dentro do músculo. Não é aquela gordura subcutânea que você acha que vai diminuir ali, né? O culote, a barriguinha, a pochetinha e etc. Tá? Então isso daí também é bem importante. Agora, nada disso vai ser suficiente para reduzir os estoques de gordura se não houver déficit calórico, né, pessoal? Esse é o pré-requisito principal para perda de peso. Então eu queria mostrar alguns resultados reais aqui no emagrecimento, por exemplo. Né? Olha só que interessante esse estudo aqui de 2014, né, comparando mulheres que se exercitaram em jejum ou não, e no final das contas não teve diferença significativa para o emagrecimento, certo? Esse outro trabalho aqui também de 2011 mostra, a gente consegue ver no gráfico, né, que a diminuição da perda de gordura durante todo o processo, né, durante todo o desenho experimental do estudo, mostra que no período se exercitando alimentado ou em jejum, a perda ponderal não teve diferença entre um e outro. Né? Então isso que a gente tem que levar em consideração. E eu queria mostrar para vocês o que realmente, né, seria ali um exemplo de emagrecimento. Né? Esse trabalho aqui, bem interessante, de 2014, fez um protocolo de déficit calórico por ingestão muito baixa de calorias e uma quantidade enorme, né, de exercício físico com gasto energético muito grande, para a gente entender. E olha só que interessante, durante 4 dias, esse protocolo com 320 calorias de ingestão diária, né, 45 minutos de exercício no ergômetro, mais 8 horas de caminhada no dia, gerando um déficit calórico de 5.000 calorias por dia, gerou aí uma perda significativa de 2,1 quilos de gordura, mas também 2,8 quilos de massa magra. Isso realmente é uma perda ponderal significativa e um emagrecimento. O gráfico aqui na direita mostra a perda ponderal dos indivíduos. E esse aqui é um trabalho clássico, né, pessoal? Mostrando aí a dieta do arroz, né? Apelidado esse estudo da dieta do arroz, onde 90 a 95%
da dieta dos indivíduos era composta de carboidrato e de arroz, né? Mas uma dieta com baixíssimas calorias, entre 400 e 800 calorias, levando aí de uma perda de peso entre 45 e 137 quilos em 56 semanas. E isso de fato é o emagrecimento, tá, pessoal? Beleza, galera? Eu espero que vocês tenham gostado hoje e entendido a diferença entre lipólise, queima ou oxidação de gordura e emagrecimento de fato. Então, se alguém disser, ou se vocês escutarem alguém falando que emagrecimento, vem aqui que nós vamos causar lipólise em vocês, vem aqui que nós vamos, durante esse protocolo de exercício, existe mais queima de gordura. Isso não quer dizer absolutamente nada em relação ao emagrecimento, né? Nós temos que pensar como um todo, nós temos que pensar no todo. Déficit calórico, tipo de exercício, descanso, periodização, né, aderência do paciente à dieta. Então existem várias coisas que nós devemos prestar atenção e não se focar em algo, tá, que está presente no emagrecimento, mas não depende dele, que é o caso da lipólise ou da queima de gordura. Tá bom, pessoal? Gente, me ajudem, peço para vocês se inscreverem no canal, curtam, comentem, né? Compartilhem esse vídeo com quem vocês acreditem que iriam se beneficiar dessa informação, tá bom? E eu agradeço muito, nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus e bons estudos. Até mais, galera!